pai de Jesus, esposo da Virgem Maria. E eu gostaria que a gente focasse em três grandes pontos que são fundamentais e importantes para a gente compreender o verdadeiro sentido da igreja inteira, falar desse homem tão bom, desse homem tão importante, não só para a Sagrada Família, mas para a nossa devoção, para a nossa fé enquanto católicos. E por que nós devemos pedir, inclusive, a sua intercessão pela nossa família, pelas nossas famílias aqui representadas? O primeiro ponto que eu queria destacar, queridos, é que José, ele faz parte da promessa de Deus. A primeira leitura deixa isso muito claro para nós. Ele sustenta a história da salvação, e não é assim que a gente vê lá no Evangelho? Como é que está lá no Evangelho? No iníciozinho do Evangelho, Jacó gerou quem? José caiu na árvore, o fruto de José. Foi assim? Não foi? A gente, como nasce assim? Não, a gente tem um bom, isso espera, né? Que a gente tem uma mãe, um pai, um avô, uma avó, bisavó, e assim vamos indo lá para trás, é melhor a gente preparar, né? Mas não poderia ser diferente. A promessa se cumpre, se realiza também através de José. Jacó gerou José, um esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Sem ele, queridos, a promessa de Davi não teria o seu início, não teria a sua inserção, não seria adicionado à nossa história algo concreto sobre a vida de Jesus. A gente tem, talvez, quando a gente ser influenciado por uma mentalidade um pouco protestante, do tempo nosso de hoje, né? Não de hoje, mas desde Lutero, infelizmente. A gente vem esquecendo alguma coisa no sentido de deixar só o Cristo no meio, só que o Cristo não veio nos falar de Deus. O Cristo não veio abre a Bíblia lá em Mateus. Não é isso. Põe lá a Bíblia de baixo. Não é isso. O Cristo veio de uma descendência, porque se assim não fosse, não teria sentido para Deus. O primeiro momento que eu queria destacar é que São José, ele faz parte da promessa. Antes que a gente vê lá na 2 Samuel, capítulo 7, ele faz parte da promessa. É isso que nós ouvimos, inclusive na primeira leitura de hoje. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos tempos. E aqui o fim dos tempos, queridos, não é quando o mundo acabar. O fim dos tempos é o início do tempo messiânico. É o tempo novo de Deus, é a vontade do Cristo, que age em unidade com o Pai. A gente tem ouvido isso nessa semana. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. De quem que ele estaria falando? Do vento? Do meu pai? Do teu pai? Não. Está falando de quem? Do cumprimento da promessa, que se dá através de José. Através de José. O segundo ponto, queridos, que é o que a gente encontra, inclusive, na segunda leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, que fala sobre a fé. São José é um homem de fé. Porque se assim não fosse, queridos, ele já teria ido embora na primeira oportunidade. Mas primeiro, ele carregava uma grande responsabilidade, o homem do cumprimento da promessa. Como a primeira leitura fala, como eu disse no primeiro ponto. Depois, para que essa promessa se realize, se cumpra, aconteça, e a graça dessa promessa, porque não é uma simples promessa, eu prometo que vou fazer, não é esse tipo de promessa. É uma promessa divina que não fica no ar. É uma promessa divina que se cumpre, porque Deus é fiel. Deixa eu dizer isso, que a palavra é clara. Deus é fiel. Se Deus é fiel, o seu Filho também precisa ser, porque é consubstancial ao Pai. Mas também, alguém que adotou Jesus como seu Filho, precisa ser fiel. E não só ele, queridos, mas todos os homens, inclusive do nosso tempo, precisam ser homens fiéis. Em primeiro lugar, a palavra de Deus e a palavra que sai da sua boca. São José, ele vivia a fé de Abraão. A primeira leitura deixa isso claro para nós, mas não é só a fé pela fé, irmãos. Não, olha como está na segunda leitura, não foi por causa da lei. São José, como dizia lá no Evangelho, né?
um homem justo, não era isso? Maria, sua mãe, estava em casamento e antes de viverem juntos, ele era justo, lá no versículo 19. São José, seu marido, era justo. Qual é a nossa concepção de um homem justo hoje? Alienadamente, é só falando assim. Qual é a nossa concepção de um homem que seja justo hoje? Quando a gente fala de justiça, a gente pensa que é alguém que só cumpre a... Será que esse é o homem justo? Se você pensou que fosse, eu estou aqui para dizer que não. Não é. Não é. E se a gente olhar para a vida de São José, não é só cumprir a lei, mas é acreditar nela. Porque olha a fé de São José, durante todo aquele processo, né, de, poxa, estava prometido um casamento a Maria, mas de repente ela chega para mim e fala que o filho não é meu amigo. O que ele poderia fazer humanamente? Ir embora. Mas ele é um homem justo, e não é um homem justo pela lei, porque se ele fosse um homem justo só pela lei, coitada de Nossa Senhora, né? O que poderia acontecer com ela? Apedrejada até a morte. Mas ele é um homem justo não só por cumprir leis. Eu vou à missa todo domingo, rezo meu versículo, eu faço isso, estou preso a Nossa Senhora. Não é esse tipo de lei, e nem pode ser, nem deve ser. Qual é a fé de São José que nós homens precisamos também ter e garantir na nossa vida? Uma fé sem garantia. São José teve garantia de alguma coisa? Nenhuma. Aliás, a única garantia que ele teve foi depois da visita do anjo. E parece caricato, né? Mas quando o anjo visitou, qual foi a única garantia que ele recebeu? Nenhuma. Não foi dele, mas foi a garantia de Deus. Vai, volta, permanece, fica. Não a mesma garantia que Nossa Senhora teve quando também recebeu a visita do anjo. Qual foi a palavra que o anjo disse a ela? Não tenhas medo, Maria. Hoje no Evangelho a gente constata isso também. Não tenhas medo. E por que a gente tem medo? Por que Maria poderia ter medo? Por que José poderia ter medo? Porque eles precisam ser justos. Só que na concepção delinquente, maluca, esquizofrênica daquele povo judeu, ser justo é só cumprir a lei. Eu vou cumprir a minha lei aqui e vou ver também se o outro está cumprindo a lei. Esse o senso de justiça da Sagrada Escritura, principalmente quando Cristo se encarnou e habitou no meio de nós. Não. Inclusive a lei não é garantia de nada. A garantia veio quando o próprio Cristo se encarnou, habitou no meio de nós, mas antes disso, Maria foi visitada. Escolhemos, até uma música bonitinha, né? Uma entre todas foi escolhida. Por acaso? Não. Ué, e a lei? A lei está lá e a vontade de Deus está aqui. São José é um homem que tem uma fé sem garantias. E nós queremos uma fé com muita garantia. Vou na hora da graça, porque eu vou na hora da graça no dia 21 e dia 22 eu estou colhendo meus frutos. E eu vou dizer, talvez você não colha no dia 22. Talvez você nem colha a vida toda. Mas a gente precisa exercitar o dom da fé, que não é nossa, mas recebemos da igreja, aquela mesma fé que São José recebeu. E olha como é que está lá: Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. É essa a fé dele, não é uma outra, não é uma fé estabelecida na lei, mas é uma fé na palavra, que não está enrijecida na lei, mas é livre. São José, queridos, vivia essa mesma fé de Abraão, uma fé sem garantias, uma fé no escuro. Para onde eu vou agora? O que eu vou fazer com Maria? O que eu vou dizer diante dos outros judeus? E graças a Deus, ao contrário de muitos homens do nosso tempo, São José pensou: eu não devo nada a ninguém, muito menos satisfação. A única coisa que eu preciso garantir é a fé da minha é a fé da minha família. Essa é a única coisa que a gente precisa ter, queridos. Essa é a única certeza que nós precisamos garantir na nossa vida. É essa fé que São José transmite para nós,
é essa mesma fé que nós hoje devemos fazer acordar. Agora, essa mesma fé não é uma fé molenga, como muitos de nós no tempo de hoje. Homens fracos, derrotados pelo tempo, que não é mais capaz de sustentar nada, nem a si se sustenta. Tudo é um motivo de hipersensibilidade. Olhamos mais para São José, queridos, que tinha todos os motivos sensíveis, para jogar tudo para o alto e seguir a sua própria vida. São José, ele tem uma fé que opera, realiza, faz, acontece. Não é uma fé da lei, mas é uma fé operativa, é uma fé operante, é uma fé que realiza. E também, queridos, o terceiro ponto que eu queria trazer para nós é a paternidade de São José. Ele revela o que é ser pai. E o Evangelho de hoje deixa isso muito claro para nós. Não é gerar. Não é. Porque hoje, inclusive, a gente vê muitos seres, muitas pessoas dizer homem, porque é muito forte, né? Ser homem não é só aquele que gera. Ser homem não é aquele que está dentro de uma casa com a sua esposa e o seu filho. Mas ser homem é aquele que gera para assumir, realizar. É aquela fé operativa. Mesmo quando tudo parece estar perdido. Quando tua esposa está louca, quando teu filho já está completamente perdido, e você tem todos os motivos internos e externos para cair fora. Não é assim? Ou é só em Marcos que acontece isso? Só graças a Deus, só em Marcos. Isso aí. Mas também a paternidade de São José, que ele nos revela algo para nós e que a gente precisa muito, homens de Deus, aprender a lidar com essa realidade. E eu tenho experimentado muito isso na vida espiritual, nas minhas leituras, na minha vida de oração, no meu ministério, na vida da igreja. Não controlar nada. Deixa que Deus resolve. Quanto mais a gente quer deter as coisas, não, porque eu tenho que ser conforme a minha vontade. Olha o que Nossa Senhora respondeu ao anjo: eis aqui eu sou a pedra. Mas depois que ela respondeu: eis aqui eu sou a serva. O pai, antes de ser pai, ele precisa ser, eu espero que homem, antes de ser pai, e para ser pai, ele precisa ser homem. São José, antes de ser pai de Jesus, ele é homem. Homem para ensinar a tantos homens o verdadeiro modelo de não querer controlar, mas diante das diversidades, diante dos inúmeros apuros que estão ao redor da nossa família, e vocês pais devem saber muito bem disso, ou deveriam, sofrem de modo alienados, só em você, o mundo está alto, todo maravilha. Qual o problema, esposas? Eu sei como vocês sofrem às vezes, está tudo muito bem, só a esposa tem problema, tudo bem, qual o problema onde? Mas São José faz a gente enxergar uma coisa, queridos: não querer controlar a vontade de Deus, não querer fazer com que a nossa vontade seja a vontade de Deus, mas diante de tudo que está ao nosso redor, de todos os nossos apuros, proteger. Agora, quem protege não é moleque. Não é moleque. Quem protege é quando casa, vira esposo, marido, Mas por isso que muitos sacramentos não, que muitos talvez sejam inválidos, Mas por isso que muitos casamentos não vão para frente, porque casa sem ser homem. E aqui, calma, não é só questão, aqui sem ser homem no sentido de ter maturidade de homem, tá certo? São duas pessoinhas, dois jovenzinhos que estão loucamente apaixonados e não entendem o verdadeiro sentido de homem, no sentido de maturidade. Porque o verdadeiro homem é aquele que já está inerente na sua mentalidade, no seu comportamento, proteger. Aqui é o papel do homem, proteger.
mas na sociedade de hoje a gente pode dividir tudo, né? A mulher também protege, o homem também protege. Mas vamos falar sério, quando o negócio fica feio, no sentido de força, de virilidade, de homem, quem é que vem proteger? Quem deveria vir proteger? É o... Eu estou com medo dessas famílias, viu? Tudo lascado mesmo, não é possível. Quem deve vir proteger na hora do apuro, na hora da fuga? Quem é que vem? É o homem. Como Nossa Senhora experimentou muito bem isso e Jesus também. São José, homem que protege. E protege algo que, segundo a lei, não era nem dele. Mas ele conseguiu enxergar, queridos, que tudo aquilo não era dele, mas era de quem? De quem? De Deus. A gente perde tanto nosso tempo com boçalidade, com idiotice, que a gente cada vez mais se infantiliza, e por isso muitos homens dentro de casa já não são homens, são pessoas, e perdem até a sua dignidade, porque qualquer turbulência cai, está fraco, mole. E a gente precisa pedir muito, queridos irmãos e irmãs, a proteção de São José para esses homens, para que em primeiro lugar São José os proteja, e depois, recebendo essa mesma força, essa mesma intercessão. E olha, São José experimentou a fraqueza, a derrota da humanidade, aquela imagem maldada, onde São José morreu, mas morreu justo. Como é que é morrer justo? Já falei nisso. Como é que é morrer justo? É só botar ali em prática. É isso? É só isso? Os 450 costumes lá da lei? É isso? Esse é o homem justo? Para os judeus sim, mas para Jesus não. O homem que é justo, ele guarda tudo na sua vida. Ele não quer dominar tudo. Ele quer sustentar. E eu quero, queridos homens, vamos ficar de pé. Eu pedi só para os homens levantar, mas eu peço para todo mundo levantar para ninguém ficar constrangido. Vai aqui. Vamos rezar por todos os pais, todos os homens, principalmente aquelas famílias que hoje passam por inúmeras tribulações, aqueles pais que estão fracos, não querem assumir, pais que não querem mais proteger. E quando o pai não protege, quando o homem não protege, o mal vem, pega e derruba tudo, destrói tudo. Vamos rezar também por aqueles pais que não são mais suporte, e por isso está morrendo. 3 verbos que fazem parte da vida de São José, que nós vamos rezar por todos os homens presentes nessa igreja, nessa comunidade, nesse dia tão especial. Primeiro verbo, assumir, homem de Deus, homem justo, assuma aquilo que você é, pai, esposo, aquele que protege, aquele que sustenta. E o segundo verbo, sustentar, sustenta o que tu recebeu como missão, sustenta o teu sacramento, sustenta até o fim, como São José sustentou até o seu fim. O último verbo, sustenta, mas também protege. Protege aquilo que é teu, protege aquilo que tu recebeu de Deus. São José é exemplo disso. Ele protegeu aquilo que justamente nem era dele, mas era de Deus. E se é de Deus, queridos, a gente tem que cuidar. Vamos pedir, vamos cantar de novo esse refrão, esse salmo tão bonito, para que seja cada vez mais firme no nosso coração, e nós fazemos parte dessa descendência. Vamos pedir a São José que todos os homens sejam protegidos, abençoados, como diz o ditado, né? Eu sempre digo isso: ninguém dá aquilo que não tem. Que nós possamos, queridos homens, ser suportes, ser protegidos, e que São José também interceda por todas as nossas famílias, por todas as suas turbulências, tudo aquilo que você está passando. Eu não sei, mas São José e Deus sabe, e é o que interessa. A gente fica abrindo muito a nossa vida para qualquer um. Para com isso. Guarda no teu silêncio, guarda no teu coração, entrega para Deus, assim como José, e não foi desamparado, porque o anjo foi ao seu encontro, ou seja, a vontade
Deus vai ao nosso encontro. E é na nossa fragilidade que você muitas vezes se encontra fraco. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu fiz? Por que eu fiz? E agora, céus, ouvindo um azar, né? Assuma. Isso é coisa de homem. Coisa de homem. Cantemos. E peçamos a São José que interceda por nossas famílias.